Ação e reação, capítulo 10, parte 2. Nós vimos no nosso último encontro a história de Laudemira, aquela que desencaminhou vários espíritos, passou por mais de 100 anos no umbral, 3 encarnações dentro desses 3 anos, mas retornando para o umbral, porque a ação e reação nos ensina que até mesmo para você sair do umbral, às vezes precisa ser de forma gradativa. Nem sempre a gente vai conseguir sair do umbral pela primeira vez, porque o umbral está em nós, né? Ele deixa bem frisado, quando ele fala que o inferno a rigor é obra nossa, né? Porque aqueles que ali o habitam é que estão fazendo o quê? Sustentando aquele lugar pelo pensamento, né, que emanam. Então, o lugar, aquela não é uma circunferência tão somente, mas todo lugar onde tem pessoas com energia densa, pesada, tem um pouquinho do umbral. Por isso que na Terra a gente encontra muitos pedaços de umbrais, né? E alguns pedaços de céu, vamos dizer assim, mas não esse céu que todos acreditam, mas de energias positivas, né? Mas a gente encontra muito pedaço do umbral, né? E o bem. O inferno está em nós, assim como o bem também. E Silas, ele termina perguntando para Leonel e Clarindo o que eles desejam para a próxima existência. Porque Silas já disse, olha, na próxima encarnação, eu quero ser o quê? Eu quero ser médico. Então, eu estou estudando para isso aqui, para que eu possa chegar com minha mente pronta para poder tentar exercer esse ofício. Né? E ele anseia por saber aí de Clarindo e Leonel. Então, Clarindo disse que ele desejava, né? Ele desejava muito ter ficado um tempo na propriedade da família para poder colocar em prática os seus planos, mas a atitude de Antônio Olímpio não deixou com que ele concretizasse o que ele desejava, né? Que era ele queria trabalhar na propriedade da família, criando um setor de ação própria, né? E ele não conseguiu. E Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz, revelando-se imensamente transformado. Veja bem, Silas foi contando a história, foi levando eles aqui e ali, via a caminhada de fulano, contava um caso e eles já começam a ver as coisas de maneira diferente. Eles já não estão mais irredutíveis quando eles chegaram lá na casa de Luiz. E veja bem, esse tempo que eles estão acompanhando aí André Luiz, Hilário e Silas, eles estão também afastados da questão da obsessão, né? Então, a espiritualidade amiga trabalha, às vezes vai ali, né, de forma lenta, gradual, mas eficaz. Leonel, cuja inteligência, refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Então, Clarindo disse que na vida passada ele desejava a vida no campo. Quem sabe, numa próxima encarnação. E Leonel começou a mostrar a inclinação, o gosto para a música. Quando menino, entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor. Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparava, mas também os louros de pianista, o que se sentira
sumamente feliz. No entanto, e exprimia-se carregado a voz de insofreável amargura, o homicídio de que fora vítima turvava-lhe a visão. Albergara no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência, e com o ódio no coração não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Olha, ele fala do seu gosto pela música, né? E ele fala o seguinte, olha, apesar de eu gostar muito da música, de eu saber Beethoven de cor, esse sonho meu, esse desejo, saiu de cena para entrar, então, o quê? O ódio. Era a única coisa que estava tendo espaço dentro da mente daquele espírito, que teve uma vida ceifada, uma vida aniquilada, uma vida interrompida de imediato, da forma que foi pelo próprio irmão. Nós já estudamos aqui em outra oportunidade, mas nós vamos recapitular essa questão dos obsessores, principalmente em relação àqueles que a gente fere. Então, se eu ferir alguém hoje, dependendo do grau de evolução daquele indivíduo, se ele desencarna, ele pode tornar-se um inimigo meu. Se ele está um pouco mais evoluído, ele vai fazer o quê? Né? Se ele é um espírito, vamos dizer assim, inteligente no sentido moral, ele vai dizer, não, eu perdoo fulano, eu vou seguir minha vida, porque o que ele fez comigo, as consequências é dele, não é minha, cada um vai colher, porque a lei de ação e reação, ela não deixa de anotar nada, está tudo registrado, então eu vou seguir. Mas tem aqueles que são mais rebeldes, né? Então, são esses rebeldes que muitas das vezes se transformam em nossos grandes inimigos. E aqui a gente se vê como inimigo, irmãos. Né? Antônio Olímpio lá tentando se refazer, os irmãos não sabem ainda por onde vão, era obsediando o filho de Antônio Olímpio, mas agora eles estão ali junto com Silas. Leonel já expressou a sua raiva, o seu ódio, aquilo que está ali habitando no momento, e vamos dando seguimento. Leonel fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós. Entretanto, em nossos contatos pessoais nos dias últimos, começo a perceber que se tivesse a experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indebitavelmente possuíamos débitos que justificavam provação assim tão rude. Embora isso não exima Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega, esposando a responsabilidade do horrível assassínio com que nos precipitou nas sombras. Exatamente, acrescentou Silas emocionado. E seu argumento denuncia grande renovação. Contudo, o assistente não pôde continuar, porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e clamou em lágrimas. Então, ele conta, né, como as coisas seriam diferentes e talvez eles pudessem, né, se eles tivessem ficado na Terra, né, eles poderiam ter até mais débitos, mas que justificavam provação assim tão rude, né? Ele estava ali tentando entender tudo o que aconteceu, fazendo as reflexões com tudo que se sucedeu no caminho dele de Clarindo, e começou foi a chorar. Pôs as mãos nos olhos e chorou compulsivamente. Veja bem, são coisas, pontos que também nos acontecem.
né? Quantas vezes a gente não se vê diante da vida, diante de determinadas reflexões, e se a gente pensar demais, a gente não sente e chora? O espírito é a mesma coisa. Alguns não choram tanto, porque já adquiriram uma determinada aceitação, consegue passar por elas com mais leveza, né? Mas cada um sabe aonde seu calo dói, né? Então, às vezes, nós vamos reportar principalmente as coisas que nos feriram lá no passado, que estão ainda abertas, aquela ferida sangrando em nós, a gente também senta e se derrama em lágrimas, né? Mas, ó Deus, por que só conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos enodamos do crime? Por que só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações, quanto a vingança já nos crestou a vida no incêndio mal? Então, veja bem, se eles não contraíram dívidas na vida física e agora ele passa para a vida espiritual e está num ponto de obsessor, ele também está o quê? Contraindo dívida para ele mesmo. Mas agora ele começa a reconhecer o quê? O perdão. E ele fala, por que que eu não me atinei para isso antes? Por que quando chega a hora do perdão eu já estou cheio de dívidas, já estou, né, enodoado, já estou todo tomado por aquilo em que eu não deveria? E é muito comum, até a nós mesmos, de quando a gente conhece a realidade em que nós estamos e percebemos que nós estamos numa posição equivocada, vem o choro, né? E esse choro é de quê? Um choro de arrependimento. Um choro de querer ter feito diferente e não conseguiu. Às vezes por falta de discernimento na época, ou às vezes por ter achado o que deveria e de fato entrou por caminhos ao qual não poderia ter traçado. Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e remorso com sinais de aprovação, e Silas o acolhia generoso, de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira. Veja bem, ele não estava reportando somente a questão de obsediar, mas também ele estava se reportando a Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. O orientador de nossa excursão, todavia, deu-se pressa em consolá-lo, exortando o bondoso: chora, meu amigo, chora que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Quem de nós aqui jaz sem culpa? Quem de nós não tem culpa em algo? Todos temos compromissos a resgatar, e o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é a nossa bênção. Com os dias, coagulamos a treva ao redor de nós, e com os dias, convertê-la-emos em sublimada luz. Entretanto, para isso, é indispensável perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se vazar o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, confessar-se. Silas, no entanto, restituindo a mediação, convidou-nos ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. Os dois companheiros, completamente modificados, reinstalaram-se no lar de Luís e prosseguimos de retorno. A caminho, o assistente rejubilava-se. O processo de Antônio Olímpio, a nosso confiado, atingia bom termo.
a renovação dos obsessores coroara-se de êxito, e o chefe de nossa expiação dizia guardar para a noite imediata o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam filhos no porvir, depois do qual seriam ambos internados na mansão, com o pleno sentimento deles mesmos ter em vista a preparação para o futuro. A Alzira também ficou lá, né, debaixo daquele teto também, quando casada com Antônio Olimpo, passando por muitas situações de obsessões, situações essas que foram criadas por Leonel Clarim. E agora ele fala que até mesmo aquela que não tinha nada com isso pagou muita coisa, né? Passou por muita coisa. E a Alzira vai retornar e vai dar-lhes a chance de retomar a vida por ela. Mas antes eles vão ser internados na Mansão da Paz, vão passar por todo um processo para depois reencarnar. Mas vocês perceberam que Leonel e Clarindo deixaram eles lá na Terra, deixaram eles, né, aqui na história, na Terra, na casa de Luiz, André Luiz, Silas e Hilário retornou? Porque eles aguardam o querer. O espírito, ele precisa o querer dele, né? Não é somente nos primeiros sinais de ressentimento, nos primeiros sinais de arrependimento, pega e leva, não. Porque lembram? Se pegam eles nessa situação e levam para a Mansão da Paz, eles vão fazer uma bagunça por lá. Então, eles precisam estar inteiramente prontos. E essa vontade vem deles. E deles de dentro para fora. Na casa dirigida por Druso, trabalhariam e reeducar-se-iam, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. Assim que o nosso amigo entrou em silêncio, Hilário perguntou preocupado: quanto tempo gastarão Clarindo e Leonel aplainando os caminhos para a volta do corpo físico? Veja bem, Hilário está perguntando para Silas: quanto tempo vai demorar para eles reencarnarem? Quanto tempo para eles vir da onde eles estão, passar pela preparação? Quanto tempo? Olha a resposta. Provavelmente 1/4 de século. Então, vamos fazer uma continha básica? Um século são 100 anos. Se eu pego 100 anos e divido por 4, 25 anos. Por isso, a gente não pode desperdiçar a nossa existência. Porque muito tempo levou para estarmos aqui. Então, a gente usa da máxima de Chico, né? Que Chico ensinava. Se nós estamos aqui, vamos permanecer o quanto nós pudermos. Mais tempo que a gente conseguir ficar. Porque estar aqui foi exercício árduo, uma vaga difícil. Então, pelo menos nos próximos 25 anos, eles ainda estarão em preparação. E Hilário pergunta: por que tanto? Precisarão reconstruir as ideias no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente, a fim de que se consagrem à efetivação de novos planos. Refugiar-se-ão no serviço ativo, ajudando aos outros e cuidando, assim, preciosas sementeiras de simpatia que lhes facilitarão as lutas na terra amanhã, no trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais e a reeducação dessa forma aperfeiçoar-lhes-á as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitavam nas provações remissoras. Eles vão necessitar de um tempo para estudar, para compreender, para refletir, para crescer moralmente, para então depois estar apto a voltar.
Gente, mais uma vez a pergunta. Quanto tempo para reparar um ato? A gente até escora, né? Até escora o rosto, porque quanto? Por isso, se eu posso consertar hoje aquilo que está em meu alcance, aquilo que se eu fizer um pouquinho de esforço eu consigo, conserte hoje. Porque se você não conserta hoje, você vai ter que voltar a consertar. Lembra? Está em nós. Está carimbado em nós. É como se nós tivéssemos o corpo limpo e viesse batendo aquele tanto de carinho, ficando aquele, como se fosse um tanto de tatuagem. Eu vou ter que retirar todas elas, item por item, até se ver livre de todas. E cada um que eu precisar retirar, sabe-se lá quanto tempo vai precisar. E Antônio Olímpio, insistiu Hilário, pelo que deduzo, permaneceu muito menos tempo na mansão. Sim, aprovou o assistente. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, renascerá sem dúvida dentro de 2 a 3 anos. Por que tão grande a diferença? Não podemos esquecer, explicou Silas, que foi ele quem começou a criminosa trama sobre o nosso estudo. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei, durante a viagem prevista à esfera humana, pelas agravantes que lhe marcam o problema individual. Com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, de vez que instintivamente a sua maior preocupação será devolver aos irmãos expoliados a existência física, o dinheiro e as terras que dele furtou. Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo, na idade madura do corpo, quando houver encaminhado os filhos para o triunfo que a ele compete alcançar. Então, Antônio Olímpio vai vir na frente. E vai vir na frente por quê? Porque ele precisa construir todo um patrimônio ou então ter os esforços necessários para devolver aquilo que ele um dia furtou, né? Ah, mas a gente não deve dar importância a essas coisas materiais. Ele veio só para ressarcir bens materiais? O que é isso? Nós precisamos entender que da mesma forma que a gente falha, é da mesma forma que a gente purga. Por isso, em muitas das vezes, somente na carne a gente consegue sanar aquilo que um dia a gente, por livre-arbítrio, deteriorou. Ainda que seja material. Se eu joguei no chão, se eu subtrair, eu preciso soerguer todos aqueles. Então, enquanto uns estudam a maneira de se fortalecer moralmente para vir, Antônio Olímpio já vem, mas sabendo-se da missão ao qual lhe é destinada. Entretanto, ponderou meu colega Clarindo e Leonel também mataram. E de certo pagarão por isso. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes no lamentável delito. Antônio Olímpio planejou o crime friamente para acomodar-se nas vantagens materiais que adviriam da crueldade e da violência. E os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padeceram angústia e remorso. Padecem de angústia e remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno, mas ainda assim são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos. Clarindo e Leonel têm dívidas a pagar. Mas em relação a Antônio Olímpio, ele é credor e não devedor.
Então, nesse jogo da vida, de crescimento ao qual nós nos submetemos através da reencarnação, cada tempo nós estamos de um lado. Ora nós somos credores, ora nós somos devedores, assinalando para nós o quê? Hoje eu errei, amanhã quem erra é você. Depende do nível de evolução moral de cada um de nós. Eu não posso te julgar porque eu erro, em consequência, você também não pode me julgar porque você também erra. Talvez eu e você erramos em pontos diferentes, mas erro é erro e ponto final. Todos eles serão avaliados? Com certeza. Todos eles, se for negativo, tiver surgido os três elementos de arrepender, ressarcir, né? E expiar, pode ter certeza que a cada um de nós estará impregnado essa ação para poder, então, termos que passar pela depuração. E ele pergunta, e a Alzira nessa história? A Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe diante da lei do poder de ajudar tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luiz, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar, porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Então, a Alzira vai retornar novamente como esposa provavelmente, né? Como esposa de Antônio Olímpio, para receber quem? Os cunhados como filhos. E lançando o expressivo olhar sobre nós, acentuou: aqueles que amam realmente governam a vida? Governam a vida. Sentia-me satisfeito. Os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpa pela insistência, levantou ainda nova questão. Por que sofrer a Alzira a frutiva desencarnação no lago? Lembra-se? Antônio Olímpio morre, Alzira, antes de Antônio Olímpio desencarnar, a Alzira também, ela desencarnou por afogamento no lago, assim como os irmãos, né, de Antônio Olímpio. E Silas responde, compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão restrito, filho do amor que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no passado, tornando nosso estudo fastidioso. E sorrindo, Alzira, diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Gente, veja isso aqui. Como que serve para a gente, né? Às vezes a gente é muito curioso, fica perguntando muita coisa. E olha o que Silas respondeu para Hilário. Não cabe a gente agora ficar querendo saber a causa das coisas. Por que morreu afogada, por que não morreu. Ele só falou, olha, ela já é uma pessoa que carrega um pedaço do céu dentro dela. Ou seja, né? Ela emana muito mais coisa positiva do que negativa, então já está mais avançada moralmente, né? Mas não cabe a nós ficar fundando muito o passado, né? E isso serve para nós, né? Às vezes nós esquecemos os nossos problemas, os nossos passados, esquecemos a nossa missão de caminhar para querer saber da missão do outro, para querer saber muitas das vezes da vida do outro, enquanto isso a nossa está parada, né? Atingíramos a mansão e, recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo de Antônio Olímpio eram as mesmas de nossos dramas pessoais.
destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte, e, em chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Uzira em longa conversação particular, solicitando-lhe que nos reencontrasse a determinada hora no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Em seguida, recomendou a duas cooperadoras da casa que lhe acompanhassem a viagem, instruindo-as para que nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo em serviço. Lembra que eles prometeram voltar? E eles marcaram o encontro com a Alzira no lago. Será que será a Alzira mesmo que vai contar a história dela? Olha o respeito e a gentileza de Silas. Eu não tenho por que falar da caminhada da minha irmã Alzira, mas quem sabe ela mesma vai contar. Não é assim que a gente faz? Deixa a pessoa à vontade para que, se ela desejar, ela mesma por si só vá e conte, mas que a gente nunca, jamais passe na frente e toma uma decisão que não cabe a cada um de nós. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luiz, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas reconduziu-nos ao hospital que visitáramos na véspera, administrando passes magnéticos em Laudemira e no filhinho recém-nato. E, findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para o vasto domicílio, em cujo umbral um velhinho desencarnado de fisionomia simpática recebeu-nos amavelmente. É o nosso irmão Paulinho, que vem amparando as obras do filho, dedicado à engenharia na terra, explicou o orientador de nossas tarefas. E Paulinho deu-nos acesso ao interior familiar, situando-nos num espaçoso gabinete em que um homem maduro estava ali debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião nos apresentou como sendo filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. E por que indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos, Silas rogou-lhe os bons ofícios junto ao filho, para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Quem será que Silas está querendo atingir? Com surpresa, vimos nosso amigo abeirar-se do engenheiro, segredando-lhe algo aos ouvidos, e, longe de assinalar-nos a presença, como se estivesse constrangido por si mesmo a ouvir música, o cavalheiro interrompeu a leitura e dirigiu-se à eletrola e consultou uma pequena discoteca, de que retirou a pastoral do grande compositor que nos referimos. Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Música, gente, é energia. Não tem aquela questão que fala assim, nossa, essa música é contagiante. Dependendo da música, é com a qual você tem afinidade. Por isso você gosta, por isso você se sente bem, por isso você se solta, você se sente alegre, né? Antigamente os gostos eram melhores, né? As músicas tinham mais qualidades. Mas estão aí os acervos, não foram apagados. E com a era digital, nos proporcionou ainda mais tê-los em nossas mãos, né? Mas aí vai da escolha de cada um. Silas, com alma e coração, ouvia conosco a sinfonia admirável.
toda ela estruturada em bênçãos da natureza sublimada. Com Clarindo atraído para as lides campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque, repleto de pássaros cantores sobrevoando um regato cristalino, a deslizar sobre leitosos seixos, e qual se a paisagem imaginária obedecesse à narração melancólica, melódica. Vimos-la transformar-se de repente, dando-nos a ideia de que o céu, antes azul, se cobria de nuvens pesadas e pardacentas, a despejarem faíscas e trovões para depois retornar ao quadro florido entre cânticos e prece. E, com Leonel apaixonado pela arte divina, registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções. Aqueles minutos valiam para nós como abençoada oração. Os lances da magnífica sinfonia com que nos elevavam a círculos harmoniosos de ignota beleza, e todos trazíamos lágrimas abundantes, de vez que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de lavar-nos miraculosamente os refolhos do ser. Fim das notas derradeiras, despedimos maravilhados. Então, eles foram ali somente para ouvir aquela música, somente para buscar um pouco daquela energia de refazimento. E Leonel, que tinha aí e estava, né, com o desejo de ser músico, também estava se beneficiando daquele momento. Nossos pensamentos vibraram em sintonia mais pura e os nossos corações pareciam mais fraternos. Por solicitação de Leonel, que parecia atender instintivamente a sugestão de Silas, demandamos o lago na velha propriedade dos Olímpios. O plenilúnio coroava o campo de prateadas fulgurações. A noite ia alta. Tomando a iniciativa, o irmão de Clarindo passou, então, a relatar-nos quanto já sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao referir-se à morte da cunhada, sobre quem atirara as farpas da sua ira. Extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas, ele ouvindo a confissão, como se o assunto lhe fora absoluta novidade. Depois de mais de uma hora em que nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra, o assistente em particular chamou-nos a mais nobre compreensão, declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de expungir do coração ferido as suas dores, e que, de nossa parte, embora lhe conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cercear-lhe a confissão, e sim reconhecê-la fraternalmente, partilhando-se a carga de aflição, para que se lhe aliviassem as chagas do pensamento. Então, aqui tem um aprendizado para nós. Silas está dizendo para André Luiz e Hilário: olha, toda vez que um irmão chega até você e ele quer desabafar, a gente não deve cercear-lhe esse direito, ou seja, a gente não deve ter repulsa, a gente não deve julgar, a gente deve escutar, porque às vezes precisa expurgar, jogar para fora aquelas dores, aquelas angústias que o coração está cheio. Quantos de nós, às vezes, não nos vemos angustiados? E aí, quando a gente conversa com alguém, no meio daquela conversa, você chora, você desabafa, você sai dali o quê? Aliviado. Porque são sentimentos, e principalmente sentimentos densos, né? São energias estagnadas em nós. Energia densa estagnada em nós nos adoece. Tenho certeza que muitos de vocês, em algum momento da vida, já passou por situações de angústias, que às vezes a garganta fecha, parece que dá um nó.
E, às vezes, você perde até mesmo o apetite. Fala assim, nossa, não desce nada. Perdi até a fome. O negócio deu um nó aqui que nada desce. É assim. Então, nós precisamos jogar para fora. Desabafar. E principalmente quando a gente encontra um ombro amigo disposto a nos ouvir. Sem nos julgar, que é o mais importante, né? Porque às vezes a pessoa te ouve e depois te taca pedra, né? Pedras é a última coisa que aquele que está necessitando ser ouvido precisa receber. Logo após, Silas envolveu a ambos os irmãos numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de luta reparadora. Não desejariam retomar, porventura, o caminho terrestre? Por que não abraçarem trabalho novo, buscando renascimento na mesma família de que provinham? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e, com isso, reencontrar na posse das antigas aspirações, marchando com elas no plano físico, ao encontro de preciosos degraus para a vida superior? Leonel e Clarindo, porém, quase que de modo simultâneo, lamentaram-se quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura, gastaram anos a fio estendendo a crueldade nas trevas. Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, que, horrorizada ante a perseguição deles, se havia arrojado naquelas águas de terrível reminiscência. Então, veja lá. Será que a Alice jogou por obsessão? De tanto que os irmãos estavam ali, né? Estendendo a ela a crueldade? Mas, e se Alzira lhes trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e de auxílio? E como sorrissem de esperança no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente afastou-se por alguns minutos e voltou, trazendo em sua companhia a generosa irmã, que, envergonhando cintilante roupagem, lhes estendeu as mãos, a ofertar-lhes o quadro maternal resplendente de amor. Resplendente de amor. Leonel e Clarindo, como se fossem feridos de morte, caíram genuflexos, esmagados de medo e de júbilo. Alzira, no entanto, afagou-lhe as cabeças submissas e falou em tons comoventes. Filhos de minha alma, rendamos graças a Deus por essa hora de bênção. E porque Leonel tentasse debalde pedir-lhe perdão, ensaiando monossílabos cortados pelos soluços, a genitora de Luís suplicou humilde. Sou eu quem deve ajoelhar-se, implorando-lhes caridoso indulto. O crime de meu esposo é também meu crime. Vocês foram espoliados, espoliados dos dois mais belos sonhos, quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes. Nossa desregrada ambição, contudo, furtou-lhe os recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoe-nos. Paguemos nossas dívidas. Pagaremos nossas dívidas. Ajudar-nos ao Senhor na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio Olímpio e eu estaremos novamente no plano físico e, com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não nos pertence. Permitam, meus filhos, possa honrar-se minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no mundo, para restaurar-lhes a esperança e refazer-lhes o ideal, ofereço-lhes o meu coração. Conceder-me-á o Senhor a bênção de agasalhá-los em meu seio, criando-os com o hábito de meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas. Para isso, porém, é necessário que o ouvido de nossos pesares nasça, puro do amor que devemos uns aos outros. Esqueçamos ressentimentos
e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a solver nossos débitos. Ergam-se, filhos queridos. Sabe Jesus que deseja aconchegá-los de encontro ao meu peito e guardá-los nos meus braços. Alzira se sentia extremamente culpada, porque ela sabia de toda a trama de Antônio Olímpio, e ela ficou ali durante um tempo também desfrutando daquilo que ela não era dela, eles não conquistaram, usufruindo daquilo que era do outro, da vida que tiraram dos outros, né? E agora eles, como credores, ela se oferece, olha, eu desejo ressarcir a vocês aquilo que um dia eu tirei. Eu desejo, através do meu amor de mãe, trazer de volta o sentimento de amor aos seus corações. Quantos de nós não estamos hoje ressarcindo aquilo que um dia nós tiramos de alguém? E não só em bens materiais, mas também na moral em que a gente ajudou o quê? A jogar por terra. Então, aos nossos atos, nós somos responsáveis. Leonel e Clarindo, vamos dizer assim, são santos, são puros? Não, eles também têm muito a reparar diante da vida. Inclusive, gente, até os dirigentes, muitas das vezes, têm ainda o que evoluir. Mas nessa situação, eles são credores. Nessa situação, eles são vítimas. Então, nessa situação, eles precisam ser ressarcidos, recompostos, soerguidos. E quem fará isso é quem ajudou a derrubar. Alzira, porém, não conseguiu continuar. Copioso pranto orvalhava-lhe a face, mas algo como que se lhe represava na garganta, abafando-lhe a voz. Ainda assim, vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz, amparados por ela. Amparados por ela, Clarindo e Leonel levantaram-se, à maneira de duas crianças atraídas pela ternura materna, e enlaçaram-na em comovedores soluços. Nossa companheira, acariciando-os reconhecida, acolheu-os no regaço como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração. Atendendo a mudo sinal do orientador de nossa excursão, auxiliamo-la como se fazia preciso, e depois de algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos entrada no grande instituto. Após interná-los em departamento adequado, Silas falou contente. Graças a Deus, nossa tarefa está cumprida. Agora esperemos que se habilitem todos ante a nova batalha, que ferirão a terra para o serviço salvador, em que se misturam afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade, em busca da redenção. Em meu entendimento, perguntas diversas nasciam imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria infatigável para as personagens de nossa história, e meditei nas minhas próprias dívidas. Foi então que, ao invés de indagar, beijei respeitoso as mãos do assistente na condição do aprendiz, reconhecido ao instrutor generoso, e recolhi minha prece em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição. Leonel e Clarindo, então, foram resgatados, socorridos. Diante daquele gesto de se colocarem de joelhos, aceitando a missão que estariam por vir, foi a chave
para eles serem recolhidos, levados, internados na mansão da paz e agora vão começar o quê? O processo, né? Para poder crescer um pouco moralmente para retornar e reencarnar. Mas vejam que interessante. Eles vão reencarnar de onde? Da mansão da paz. Onde está a mansão da paz? Posto de socorro do umbral. Eles não chegarão aí totalmente para as esferas, né, positivas, mas estarão de forma positiva em um campo fechado dentro do umbral, que é dentro da mansão da paz. Que todos nós possamos fazer da nossa existência oportunidade de crescimento, de ressarcimento, de evolução. Que quando os nossos olhos físicos fecharem, nós possamos, sobretudo, aceitar a nossa imperfeição, mas saber que a vida continua e orando e pegando com Jesus e com Deus, para que nós tenhamos cumprido pelo menos um quarto daquilo que nós viemos destinados a fazer, a cumprir, a soerguer, a restabelecer. Alguma dúvida, gente?